Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus e hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês em São Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, quando Jesus está com os discípulos atravessando o mar da Galileia para outra banda, para o outro lado do mar, e acontece ali um evento da tempestade, do vento e também do mar se agitando, e eu quero trabalhar em cima desse tema para que a gente possa pensarmos como isso nos ajuda e como essa experiência de Jesus com seus discípulos nos ajuda numa reflexão pessoal, nos ajuda a interpretar a ação de Deus sobre todas as coisas e também sobre nossas vidas, e nos ajuda a pensarmos como nós estamos reagindo às circunstâncias à nossa volta, se com fé ou com desespero, se olhando para Deus ou olhando para a tempestade. E nós queremos então trabalhar esse tema. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Eu quero ler todos os versículos, depois a gente vai trabalhando em cima desse texto, tirando algum proveito para nós, algum alimento para a nossa alma. Marcos 4, capítulo 4, versículo 35 a 41. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Jesus dormia do lado de trás do barco, na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé, ou não tendes fé ainda? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então aqui nós vemos, irmãos, um momento de dificuldade na vida dos discípulos, em que eles estão enfrentando adversidades, e aqui é uma tempestade no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, como queiram. E então nós vemos primeiro, irmãos, que a vida é cheia de tempestades. Nós vemos que de repente, sem que ninguém espere, acontece algo. Ninguém escapa, nem homens, nem mulheres, nem jovens, nem velhos, nem pobres, nem ricos, nem crentes, nem incrédulos. Todo mundo está sujeito a enfrentar tempestades na sua vida ou dificuldades na sua vida. Não é à toa que Jesus, ele orou por nós e disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos que realmente Jesus dá uma ordem aos seus discípulos de atravessarem o mar, mas ele não disse que não haveria tempestades, ele não disse que não haveria lutas, ele não disse que não haveria momentos difíceis. Ele deu uma ordem, e sobre esta ordem eles enfrentam essas adversidades. Então estas adversidades, essas tempestades, podem acontecer no casamento, nas amizades, nos relacionamentos, uma doença, um desemprego. São inesperados, são imprevisíveis. Quando você menos espera, acontece, foge do nosso controle. Mesmo eles sendo pescadores experientes, não souberam lidar com aquela tempestade. Depois de todos os procedimentos corretos, sai tudo errado. Muitas vezes nós que somos cristãos, que procuramos viver o Evangelho de Jesus, vivermos uma vida piedosa, nós temos essa sensação de que nós estamos orando por algo que acreditamos ser a vontade de Deus para nós, ou para a igreja, ou para a nossa família, e depois de orarmos e jejuarmos e gastarmos um tempo grande na presença de Deus, a nossa impressão é que Deus não está nos ouvindo, de que Deus nos abandonou,
de que Deus não responde às nossas orações, e se há uma resposta de Deus, a resposta é um silêncio mais forte do que qualquer clamor que possamos fazer a Ele. Mas na verdade, nós às vezes precisamos parar para pensar se realmente Deus realmente não vai responder. O fato dele não ter respondido ainda não significa que ele não vai responder. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus não é como o nosso. Às vezes nós temos pressa e urgência em que Deus nos abençoe, e às vezes Deus, Ele quer, durante o tempo da provação e da luta, nos ensinar lições, gerar fé em nosso coração, nos ensinar a ter paz mesmo na tribulação, nos ensinar a esperar nele e confiar na sua fidelidade e nas suas promessas que são infalíveis. Então, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então nós sabemos que o Senhor está muitas vezes na nossa tempestade conosco e nós não percebemos. O Senhor, Ele está usando a tempestade a nosso favor e nós não percebemos. Nós só vemos o medo e as coisas ruins. Então nós queremos que você possa pensar: as tempestades da tua vida têm te aproximado de Deus, têm te levado aos pés de Cristo, ou têm te afastado de Deus e têm gerado mais incredulidade em teu coração? E eu quero então, para nós tirarmos um proveito melhor desse texto, trabalhar em cima de 3 perguntas. Basicamente, ao menos uma vez acontece, 2 vezes acontece uma exclamação, uma pergunta, e outra vez 2 perguntas, e eu quero dividi-las em 3 etapas. E primeiro, a primeira pergunta, quando a tempestade se levanta e a água está subindo em cima desse barco, e esse barquinho não está suportando a tempestade desse lago, desse mar, e então Jesus está dormindo lá do outro lado do barco, descansando, porque imagine, Jesus havia pregado talvez o dia inteiro, a Bíblia diz que estava a anoitecer, Jesus havia ensinado as multidões, havia dispensado as multidões, Jesus atravessou de barco talvez para conseguisse ficar livre das multidões que o cercavam, e a Bíblia ainda diz que alguns barcos ainda seguiram eles por algum tempo no mar, talvez quando viram a tempestade voltaram para trás. Mas também nós vemos, irmãos, que Jesus está cansado, ele era humano, ele se cansava, se fadigava também, e ele está descansando da sua tarefa diária de ensinar. Imagine alguém que dá aulas durante o dia, de manhã e de tarde, e quando chega a noite você está cansado, esgotado de falar, de tratar com muitas pessoas e responder muitas perguntas e fazer muitas atividades e dominar um tema para ensinar a pessoas. Então mais ou menos isso aconteceu. Mas neste dia, esses discípulos que estão no barco com Jesus estiveram sentados ouvindo os ensinamentos de Jesus, e de certa forma parece que agora Jesus leva eles para uma situação real em que eles têm a oportunidade de mostrar se entenderam os ensinamentos de Jesus ou se não entenderam, se vão pegar o ensinamento de Jesus e vão colocar em prática em sua vida, ou se o ensinamento de Jesus entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e se eles realmente estão entendendo que Jesus está preparando eles para experiências e oportunidades maiores do que as de receber ou ver Jesus fazer milagres e maravilhas. Então Jesus ensina fazendo milagres, Jesus ensina cuidando das multidões. Jesus agora sai com seus discípulos do entorno das multidões, está no mar da Galileia, e agora Jesus, de certa forma, através do seu descanso físico, ele dá um tempo, como se ele dissesse: agora vocês vão ter uma oportunidade de demonstrar o que vocês aprenderam durante o dia, têm aprendido comigo nos últimos dias e nos últimos meses, talvez nos últimos anos, e vocês agora vão ver se vão mostrar para vocês se estão prontos para fazerem a minha obra. E então, o que acontece? A água se levanta, começa a encher o barco, eles veem que o barco vai afundar, e eles lembraram de quem? De Jesus. Muitas vezes nós só lembramos de Jesus na hora da dor e na hora do desespero. Muitas vezes nós só lembramos de Jesus quando todas as portas que nós batemos não se abrem e quando tudo falha para nós. E agora então eles vão a Jesus e dizem: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa, o Senhor não está se importando com isso, o fato de que estamos em risco de morte. E então a Bíblia diz que Jesus levanta-se da onde ele está e vai talvez numa parte aberta do barco e diz e fala com o vento e manda que ele aquiete-se, fala com o mar e manda que ele acalme-se.
Ele dá uma ordem. A ordem de Deus, a palavra que sai da boca de Deus tem poder. Quando eu e você andamos com Jesus, nós temos a palavra de Deus em nosso coração, e por isso nós temos o poder do nome de Jesus conosco. E então aquilo se acalma completamente. E aí, após cessar-se aquela tempestade, então Jesus vai conversar com ele. Mas eu quero ver algumas coisas. Primeiro, que havia uma ordem de Jesus para que eles fossem para outra banda, né? Jesus, além de dar a ordem, Jesus estava com eles, ao lado deles. Jesus não disse que não haveria tempestade. Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando as multidões, e a eles também, agora estava levando a um processo de treinamento. Lembra o método de Jesus? Ele fazia, ele ensinava, ele enviava, ele pedia relatório, explicações, testemunhos do trabalho dos discípulos, e ele corrigia e enviava novamente. Então vemos que Jesus está preparando estes homens. Quando você passa por tempestades na sua vida, você talvez tenha medo, você tenha desespero, você reclame que Deus já não resolveu o seu problema, mas talvez você não tenha pensado no fato de que Jesus quer te ensinar, quer te trazer crescimento na sua fé, crescimento no seu relacionamento com Ele, te ensinar a ser totalmente dependente dEle, experimentar os seus milagres e as suas maravilhas. Então nossa tempestade pode ser como a tempestade de Jonas, fruto da sua desobediência. Quando você lê na Bíblia sobre Jonas e sobre o naufrágio iminente daquele barco, você sabe que o resultado, o motivo daquilo era a desobediência de Jonas. Então muitas vezes a tempestade em nossa vida é por causa de nossa desobediência a Deus, porque ouvimos a palavra, mas não praticamos a palavra. Mas também vemos a tempestade pode ser como a de Lázaro. Não era porque Lázaro estava em pecado, ele era amigo pessoal, Jesus amava Lázaro, Lázaro amava Jesus, mas a sua luta, a sua tempestade, a sua morte é para que se revelasse a glória de Deus. E há algo interessante na ressurreição de Lázaro, que há na cultura judaica um entendimento de que seria normal até o terceiro dia de vida um homem ressuscitar, mas que a partir daí só o próprio Deus poderia pessoalmente ressuscitar alguém. E então, de certa forma, Jesus usa a ressurreição de Lázaro para dizer à nação de Israel de que ele era o Cristo, ele era o próprio Deus encarnado, ele era o Messias que Israel havia rejeitado, e ele estava revelando para Israel a sua própria glória. A nossa tempestade pode ser como a de Daniel, que era fruto da inveja dos seus pares, aqueles que trabalhavam com ele, que serviu o rei com ele, aqueles que estavam no reino e no governo com ele, mas vindo a sua prosperidade, vendo que ele tinha vida com Deus, que 3 vezes ao dia ele buscava o face do Senhor, e Deus abençoava tudo aquilo que ele fazia. O rei amava a Daniel, e o rei tinha um estímulo e um carinho especial por Daniel, por causa da sua vida com Deus. E então isto gera ciúme, gera inveja no coração dos seus pares, e eles resolvem preparar uma armadilha, e Daniel é lançado na cova dos leões. E quando Daniel está lá na cova, nós podemos dizer que ele estava confiante em Deus. Ele diz isso quando o rei disse: Daniel, certamente o Deus a quem tu serves continuamente te livrará da boca dos leões. Ele disse: ó rei, vive para sempre, porque o Deus a quem eu sirvo continuamente certamente me livrará da boca dos leões. Então vejam que havia paz no coração de Daniel, havia esperança na boca de Daniel, havia confiança no seu Deus, porque ele andava com Deus, ele praticava aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, e isso fez com que a sua tempestade não abalasse a sua fé, mas mostrasse a glória de Deus para ele, mas mostrasse a glória de Deus para uma nação ímpia inteira, através da sua vida com Deus. Mas a nossa tempestade pode ser como a de Jó também, fruto do toque de Satanás na nossa vida. Satanás desafiou a Deus que se tocasse em Jó, ele negaria o Senhor. E num dia, Jó perde tudo que ele tem, seus filhos, seus bens, seus gados, tudo, seus animais do campo, tudo. E ainda adquire uma doença terrível, desesperadora. E a sua mulher que fica viva ainda diz para ele:
abandona o teu Deus, nega o teu Deus e morre. E Jó permanece ali. Ele está na tempestade, está difícil para ele, mas ele está confiando. Ele está dizendo ao Senhor: Senhor, livra-me. Senhor, talvez eu não deveria ter nascido, Senhor, porque o Senhor não me matou no ventre da minha mãe. Os seus amigos vieram para aconselhá-lo, mas só julgaram e apontaram o dedo e condenaram Jó. Mas ele está ali porque ele tinha vida com Deus. Ele era um servo genuíno, piedoso, um servo fiel, Senhor, temente a Deus. E Deus vem e restitui todos os seus bens, os seus filhos, os seus animais do campo. Deus restitui a sua vida e ele vive 20 anos abençoados, cheio da bênção do Senhor na sua vida. Hoje, nos nossos dias, nós temos tido pragas e vírus e mortandade que tem assolado a humanidade. Talvez ele seja fruto do princípio das dores que Jesus falou na sua palavra. Mas a questão toda, meus irmãos, desta lição é nos ensinarmos uma experiência de fé, a crermos em Deus e a confiarmos no Senhor. Em todas elas, todas as tempestades da tua vida, você tem sido achado por Deus como um cristão piedoso, que conhece a sua palavra e obedece a sua palavra, anda com Deus. Você está entendendo em toda a sua tempestade que Jesus está na tua vida, como estava no barco, no mar da Galileia, que Ele está ali presente na tua vida, que Ele não nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, e muito mais. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Às vezes Deus dá um tempo, Deus silencia a sua voz para Ele nos provar, Ele nos treinar, Ele nos fazer confiar nele. Às vezes Ele deixa que a gente bata em muitas portas e as encontre fechadas, para que a gente vá a Ele com o coração íntegro, confiando somente nele, na força do seu poder. E talvez é isso que nós podemos aprender nesta lição. Ele está no controle, nada se furta a sua voz. Jesus, irmãos, dá ordem ao mar e ele cessa as suas ondas, ao vento e ele cessa o seu sopro. Jesus dá ordem a todas as coisas, ao morto Lázaro ele ressuscita. Jesus dá ordem ao paralítico, ele anda. Jesus é o Senhor da vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é nome sobre todo nome. Mas nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós não estamos entendendo e confiando, e quando não confiamos, talvez a nossa pergunta para Deus diante da nossa tempestade é essa: Senhor, Tu não te importas com o meu sofrimento, Tu não te importas com a minha luta, vais deixar que eu morra, Senhor? E na verdade o Senhor, Ele está no controle. Você só precisa orar mais ao Senhor, ler mais as suas palavras vivas e poderosas, para que você encontre paz diante da sua tempestade e encontre a esperança viva que há no nome de Jesus. Uma outra pergunta que acontece nesse texto é: por que estão com medo? A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. Jesus responde às suas perguntas trazendo solução ao seu problema. A segunda pergunta é de Jesus para os seus discípulos: por que estão com medo? Ainda não têm fé? E aí Jesus disse: o que está acontecendo com vocês? Vocês não aprenderam dos meus ensinamentos? Eu tenho ensinado vocês, eu tenho instruído vocês, eu tenho revelado a palavra viva que sai da minha boca, mas vocês ainda não conseguiram colocar em prática, não conseguiram exercer fé sobre aquilo que eu tenho dito para vocês, e tem sido tomado de medo, de pavor diante das adversidades. Então, meus irmãos, esse barco representa a nossa jornada com Jesus nesta vida, até chegarmos ao porto seguro dos céus. Este mar representa a vida com suas tempestades. Eu e você estamos nessa travessia. Lembre-se ainda que você se esqueça ou não creia, Ele está presente no barquinho, e Ele está presente na tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele conduz a tua vida, a embarcação da tua vida, até o porto seguro. E Ele quer, durante esse período, mesmo na tempestade, Ele quer trazer paz, verdadeira paz ao teu coração. O nosso problema não é a tempestade. Os problemas dos discípulos não era a tempestade. O teu problema e o meu problema não são as nossas tempestades, mas são muitas vezes a nossa falta de fé, de não estarmos confiando no Senhor,
crendo no Senhor verdadeiramente, esquecendo das suas ordens, da sua palavra, dos seus mandamentos, esquecendo de colocá-los em prática, para que isto possa ser um tempo de aprendizado e de crescimento, e de conhecermos o amor eterno e glorioso de Deus por nossas vidas. A ordem de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem de Jesus para os seus discípulos era: atravessem para o outro lado do mar, e Ele estaria ali com eles. Mas muitas vezes, mesmo assim, somos tomados de medo por falta de fé, por falta de nos lembrarmos e nos alimentarmos diariamente das palavras que saem da boca de Deus. Se falta paz em meio à tua tempestade, isso pode ser fruto de incredulidade, isso pode ser fruto de você estar afastado de Deus. E afastar de Deus é de relacionamento pessoal com Ele, através da oração, do jejum, da sua palavra, da prática dos seus mandamentos, de obedecer aquilo que Ele nos ordena em sua doce palavra. E o terceiro pergunta desse texto é: quando Jesus faz tudo aquilo, os discípulos se perguntam uns para os outros, dizendo: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vejam, irmãos, que esta pergunta ela é assustadora, se nós pensarmos bem, porque esses homens são os discípulos de Jesus, que estão andando com Jesus há algum tempo diariamente, que estão recebendo os ensinamentos de Jesus, que viram Jesus fazer milagres e maravilhas, que viram Jesus curar os enfermos, libertar os cativos, Satanás, os endemoniados, viram Jesus talvez ressuscitar mortos, viram Jesus fazer maravilhas, viram Jesus ensinando a palavra de Deus, citando os profetas. E estes homens, depois de tudo que eles ouviram de Jesus, e tudo que eles viram no ministério terreno de Jesus, eles estão perguntando entre eles: quem é este homem, que até o mar e o vento, ou o vento e o mar lhe obedecem? Isso é assustador. Muitas vezes é assim que o ser humano se encontra. Ele não está praticando a lembrança das promessas eternas para a sua vida. Ele esqueceu-se de toda a palavra que foi pregada, de todo o ensino que foi transmitido. Eles não têm dado lugar ao Espírito Santo em seu coração. Então pense bem nisso. O Criador do vento, do mar e de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo, e Ele estava ali no barco. Jesus, o autor e consumador da vida, Ele está na tua vida. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Ele está com você. Mas talvez você tenha sido tomado de pavor, de medo, diante das notícias que você ouve. Talvez até porque você só ouça as má notícias. Você precisa pegar um pouco e desligar os meios de comunicação que trazem má notícias a você, e você abrir a sua Bíblia e ler sobre as boas novas do Evangelho, sobre a esperança viva que é em Jesus, sobre a promessa de Deus, o Deus que é poderoso para acalmar o vento e o mar. Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas na tua vida e na minha vida, e essa é a nossa alegria, e essa é a nossa paz que temos com Deus todos os dias. Ele está todo o tempo no controle. Entenda você ou não, creia você ou não, Ele está no controle da sua vida para te trazer a bênção e a vitória. As perguntas sobre Jesus de uns para com os outros discípulos revela como esses homens estão desorientados, e como a tempestade consegue ser mais forte do que todo ensinamento de Jesus, do que toda a vivência com Jesus. Isso é assustador, mas isso é uma realidade que acontece na vida de muitas pessoas, e talvez por isso Jesus deixou vir a tempestade enquanto Ele dormia, para que Ele pudesse mostrar a estes homens que eles precisavam tomar a palavra para si, como uma palavra viva, e a partir desta palavra ministrar a autoridade do nome de Jesus, como nós vemos Pedro na Porta Formosa, no início de Atos. Ele olha para o paralítico e diz: olha para nós. E quando o paralítico olhou, ele disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico andou. É isso que Jesus queria que eles fizessem, que eles exercessem o poder do Evangelho que estava neles, que está em nós, que está em você. Levante a sua voz em oração, clame pelo nome de Jesus, não blasfeme contra Deus na luta. Guarda o teu coração como Jó guardou o coração dele diante da sua luta e da sua tempestade.
e virá o tempo da glória e da salvação do Senhor. A nossa segurança está em Jesus. A nossa segurança é andar com Ele todos os dias da nossa vida, até o último dia nesse mundo. Está lá em São João, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quem está ligado nele dá muitos frutos. E Ele diz: se vocês me amam e guardam as minhas palavras, eu estarei convosco, e vós estareis comigo. Jesus quer que você ouça as suas palavras e pratique as suas palavras, guarde as suas palavras, e você vai ter o cuidado e a fidelidade de Deus todos os dias na sua vida. A paz de Deus é o juiz, é o árbitro de nossos corações. Se falta paz no seu coração diante de uma adversidade, diante de uma tempestade, não é por causa da tempestade, é pela ausência do conhecimento bíblico, é pela ausência da lembrança de quem é Jesus na tua vida, é pela ausência da lembrança de que Ele está contigo, Ele habita no teu coração. O teu coração é templo do seu Espírito Santo. Se você está sem paz diante de uma adversidade, é porque você acha que está caminhando sozinho, e há um que está na tua frente, dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E a palavra diz: quando andares pelas águas, não te afogarás. E para encerrar esse texto, eu quero lembrar você: Jesus tem poder sobre o vento, o mar, e eles obedecem Jesus. E eu quero perguntar: e você tem obedecido Jesus? Se você obedece às palavras, os mandamentos de Jesus, o poder do nome de Jesus está na tua vida, para que você possa se levantar em oração e ver o tempo e a vitória de Deus te dando vitória. Ele tem poder sobre as potestades do inferno, sobre os demônios que se levantam. Ele tem poder para salvar e livrar-nos de todo o mal, de toda a enfermidade. Ele tem poder sobre todos os governos e pestes. Ele levanta os governos e Ele abate os governos. Ele libera o gafanhoto e Ele retém o gafanhoto. Ele libera as pragas do Egito e Ele retém as pragas do Egito. Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele tem poder também nesse tempo, que talvez seja o tempo do princípio das dores. Ele é a nossa esperança viva. Ele é a última palavra, Ele é a última esperança. Vemos os governadores, os governos deste mundo desorientados e perdidos. Um pequeno vírus está abalando a economia mundial, está se falando em falência, em crise financeira, porque o poder verdadeiro está no nome e na mão de Jesus. Se os governantes se prostrarem diante de Jesus, Jesus vai repreender esse vírus, e Jesus vai prosperar o trabalho e o governo de cada país, cada nação. O Senhor deve ser o Senhor da nossa nação. O Senhor deve ser o Senhor da nossa vida. O Senhor deve ser o Senhor do nosso barco. O Senhor deve ser o Senhor da nossa tempestade. O Senhor deve ser a nossa esperança, porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Desejamos, no nome de Jesus, que você olhe para o Senhor. O Senhor não está dormindo, e o Senhor não está morto, e o Senhor não falhará, mas o Senhor é fiel em todas as suas promessas. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Renova a tua esperança, gasta tempo com a tua Bíblia, lendo as palavras de Jesus, gasta tempo na presença de Deus, orando ao Senhor, pela tua família, pela tua casa, pela nação, pelo país, pelos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles, e certamente isso vai trazer grande mudança e grande diferença, e você vai crescer na tempestade, e você vai experimentar o grande, imensurável amor de Deus presente e real na tua vida. Que bom que temos a palavra de Deus conosco, e que ela traz alento e esperança à nossa alma, gera fé em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, no nome de Jesus, o teu Filho amado, chegamos à tua presença, depois de meditarmos a tua palavra, desejosos que o Espírito Santo pegue esta palavra e essa experiência dos discípulos do Mar da Galileia, e eles tirem proveito desta palavra, alimento desta palavra, fé desta palavra, vida desta palavra, esperança desta palavra para o seu viver pessoal. Saber que tu estás no controle, Senhor, que tu estás no domínio de todas as coisas, e que nós devemos exercer a nossa fé em ti e confiar em ti, porque tu não falharás.
em nenhuma das tuas promessas. Traz bênção de cura, de libertação, de renovo, de alento, de esperança para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus. Deus te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus.